Normalmente, quando uma pessoa chega no consultório e ela tá lá com diversos sintomas, porque eu nunca vi alguém chegar lá com um sintoma isolado, né? Tá lá com diversos sintomas e entre eles tem sintomas osteoarticulares. Principalmente quando existe esse processo autoimune, o erro mais comum que a gente vê é o alto consumo de glúten. Ele realmente é disparadamente uma das coisas mais comuns que são presentes, né? Laticínios também, sem dúvida nenhuma, muitas vezes porque eles vêm junto, né? Então eles vêm junto, é o pão com queijo, né? Então é muito comum eles estarem associados. Porém, qual é o grande problema do glúten, além de todo o processo que a gente já viu, né? E já comentou. Existem peptídeos no glúten do trigo moderno que eles quebram a ligação entre as células intestinais. Quando eles quebram a ligação entre as células intestinais, abre buraquinhos no intestino, é chamado intestino permeável, né? É o leaky gut. O que acontece com isso? Abre a porteira. Quando abre a porteira, aquelas proteíninhas mal digeridas do próprio glúten, ou do leite, ou aqueles antígenos microbianos, né, que eu comentei sobre as endotoxinas, chamada de LPS, ou qualquer outro tipo de agressor, que naturalmente o organismo teria mais chance de ou eliminar ou combater, abre a porteira. Então eles vão entrar com muito mais facilidade no organismo. E como normalmente, principalmente esses peptídeos do glúten, comumente também eles fazem achatamento da microvilosidade, ou seja, eles acabam dificultando a absorção de vitaminas e minerais. Então, esse processo isoladamente, ao mesmo tempo que ele leva a um aumento na passagem de substâncias que não são naturais ao organismo, eles impedem a entrada adequada dos nutrientes que fariam o sistema imunológico e o fígado eliminar essas substâncias. Então, eu começo a ter um processo onde eu sobrecarrego o organismo e, ao mesmo tempo, não consigo ter uma absorção adequada de nutrientes protetores. E obviamente, outra coisa que é extremamente comum nessas pessoas, o baixíssimo consumo de legumes, verduras e frutas. Muitas vezes porque já vem de dietas. E aquelas dietas onde elas ouvem assim, fruta engorda, fruta aumenta a caloria. Menina, fruta dá diabetes, né? Aquelas coisas mais absurdas que hoje a gente vê o pessoal colocar de uma maneira geral. Ou seja, confunde a fruta com aqueles estudos que são feitos sobre a frutose usada na industrialização dos alimentos, que é o xarope de milho invertido. E aí, começa a pôr medo nas pessoas de comer fruta, e uma das coisas que mais protege o organismo, que é a fruta, acaba sendo diminuído muito o consumo, que normalmente a gente orienta pelo menos 5 a 6 frutas ao dia, né? Uma porção a cada 2 horas e meia, 3 horas, que são os maiores protetores que a gente tem. E em paralelo, por exemplo, quando a gente está no inverno, salada no frio não. A salada é gelada, no frio não. Eu falo assim, então você olha para a cara da salada e olha para a cara da fruta e fala remédio, né? Antes de prazer é remédio. Remédio natural, mas porque são os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos, as enzimas digestivas, as fibras, são todas essas substâncias presentes em legumes, verduras e frutas que vão ativar as reações químicas, direcionar as reações, modular a função cerebral, eliminar toxinas do organismo, regular nosso gasto energético e ainda executam naturalmente nossas ações anti-inflamatórias, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena e principalmente imunomoduladora. Então, quem que naturalmente executa a função? Nutriente, não é remédio. Mas da onde eu vou tirar esses nutrientes? Como eu brinco com os pacientes, eu falo, a gente ainda não aprendeu a fazer fotossíntese para viver de luz, que nem a plantinha. Então, a única maneira que você tem de colocar dentro do teu organismo as substâncias que vão determinar as tuas funções é através da alimentação. Então, a gente percebe que não existe um fator isolado. Não é este nutriente, não é aquele nutriente. É um processo alimentar que envolve a passagem de substâncias que não deveria ter e a falta dos nutrientes que fariam a proteção,
que fariam uma recuperação dessa parede intestinal, para não deixar passar o que não deve, que dariam um suporte para o sistema imunológico, para não ter um estresse desse sistema imunológico, que executariam naturalmente as ações anti-inflamatórias, antialérgicas, imunomoduladoras. Então, é um conjunto de fatores, mas que hoje, no atual comportamento alimentar, é quase regra, tá? Porque a gente vê muito assim, são pessoas que muitas vezes já têm alguma dificuldade, por exemplo, de emagrecer, ou que estão com aumento de um colesterol, de um triglicérides. Então, chega no consultório assim, doutor, eu não estou comendo carboidrato, né? Que beleza. Aí, entra na proteína. Aí você tem proteínas em quantidade elevada, que acidificam o sangue, que são causadoras de doença, difícil de digestão, proteína mal digerida, uma causa de processo inflamatório que tem. Então, a pessoa, muitas vezes, para tentar ou emagrecer, na verdade, eu falo que não emagrece, empobrece quando faz esse tipo de coisa. Mas quando vai fazer isso, muitas vezes esses erros de comportamento alimentar estão contribuindo ainda mais para a formação de imunocomplexos que causam problemas osteoarticulares, para a falta de nutrientes que executam essas funções e para desestabilizar mais ainda o sistema imunológico. Então, ela pode emagrecer alguns quilos na balança e piorar a artrite reumatoide, ou piorar um desgaste da cartilagem, ou piorar uma formação de massa óssea. Então, com certeza, é isso que a gente observa. É um processo onde o alimento e o nutriente ele é tratado de uma maneira muito isolada. Eu vou me preocupar em fazer uma alimentação para emagrecer, para tratar o colesterol. E não entender que isso é um desequilíbrio único. Quer dizer, os mesmos processos inflamatórios e deficiências nutricionais que estão contribuindo para um, estão contribuindo para o outro. Então, se eu tendo trabalhar com alimentação ou com suplemento nutricional da mesma maneira que são utilizadas as drogas, ou seja, para controlar sintoma, vai causar o próximo. A médio e longo prazo vai causar o próximo, tá? Então, eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente percebe é isso. São estes erros de comportamento alimentar que estão na base da maior parte das doenças inflamatórias e comumente relacionadas aí com os processos osteoarticulares. Toda vez que a gente fala do glúten, do leite, da soja, e principalmente tirar aditivo químico, né? A primeira coisa que a gente ouve da pessoa é, vou comer o quê? Né? A ideia não só da dificuldade, porque é tudo muito pronto, tudo muito fácil. Então, se não está tudo muito pronto, tudo muito fácil, eu vou ter que fazer. E muitas pessoas não sabem nem cozinhar, quanto mais cozinhar sem glúten, sem leite ou sem açúcar, né? E sem usar um caldinho lá, prontinho, né? Aquela coisa bem legal, rapidinha e com um monte de química, né? Químicas que podem causar, assim, realmente danos muito sérios no organismo. Por isso que o novo guia alimentar coloca, não coma ultraprocessado. O novo guia alimentar não coloca evite, ele coloca não coma ultraprocessado, coma comida de verdade. E muitas vezes quando as pessoas pensam, eu vou comer o quê? A ideia junta, ela vem com perda de prazer. Não vou ter prazer, né? Quando, na verdade, a comida de verdade tem paladares fantásticos. Principalmente se a gente pensa em todas as ervas aromáticas, em tudo que a gente pode tirar de um alimento, tirar assim de bom de um alimento, né, em termos de sabor. E mais do que isso, a gente não tira prazer, a gente troca prazer. Então você consegue, a partir de um novo entendimento, né, dessa comida de verdade, você descobrir coisas novas com sabores muito bons e que vão te dar esta sensação de prazer dobrado. Porque você acaba de comer, você não estufa, você não incha. Eu tenho pacientes que só de comer o glúten, obviamente, depois que fez um tratamento de tirar por um período para conseguir observar o que causava, falava, doutora, eu não posso comer, porque no dia seguinte eu não mexo, eu travo inteira.
né? Uma dessas pacientes que ela já estava, a gente pode levar, vamos falar assim, de 2 meses até 1 ano, para conseguir dessensibilizar o organismo, para conseguir entrar em contato com esse alimento sem passar mal no dia seguinte. Ah, isso é possível? Claro que é possível. É efeito somatório. Se eu conseguir dar uma desintoxicada no organismo e melhorar as defesas dele, eu até posso consumir esse alimento de vez em quando. Mas dependendo da pessoa, isso pode levar mais ou menos tempo. Então, só para exemplificar, essa pessoa chegou para mim e fez assim: eu juro que eu não comi nada, doutora. Eu prestei atenção, eu comi antes de ir para a festa. Na festa eu só comi coisa que eu tinha certeza que não tinha glúten. E no dia seguinte eu não me mexia de dor. Eu travei exatamente como eu travo nos dias que eu como o glúten. Eu falei: ok, você não bebeu nada? Só cerveja, né? Então, o que que acontece? Não é que ela não sabia, não. Ela sabia que a cerveja tinha glúten. Mas vai passando o tempo, a gente tá tão acostumada com aquelas coisas que, na verdade, ela tomou a cerveja e se desligou, que era uma big fonte de glúten, né? E aí, no dia seguinte, travou, não se mexia. Então, quando a gente fala do prazer, não é só o prazer de eu comer esse alimento e dele ter um sabor bom, dele me matar essa né, vontade de comer uma coisa gostosa, mas é de não passar mal depois, de conseguir observar a ligação que aquele alimento tem, num uso frequente, com os sintomas que eu apresento. Tanto é que muitos pacientes eu falo: pronto, agora a gente já pode começar a testar de novo esses alimentos. Não quero, doutora. Eu não quero voltar a passar mal. Então, essa sensação do bem-estar, muitas vezes vai fazendo com que as pessoas vão ficando chatas. E aí o pessoal fala assim que é ecochata, é natureba, né? É fresco. Porque quanto mais você observa a relação do que você come com os sintomas que você tem, mais você fica seletivo, né? Em função de que, olha, para comer alguma coisa que para mim não é legal, tem que valer muito a pena, tá? Então, vamos pensar em hábito. Se eu tenho um hábito alimentar, e esse hábito alimentar está contribuindo para que eu tenha doença, para que eu tenha problema, para que eu tenha dores, para que eu não tenha qualidade de vida, eu mudo esse hábito alimentar e eu percebo que eu volto a viver, que eu volto a não ter dores, que eu volto a força nas mãos, que eu consigo me movimentar, que, enfim... não estufa, não fica com aquela sensação de desconforto, com que eu durmo bem, com que eu acordo bem, com que eu tenho energia, uma cabeça pensante. Então, a hora que a pessoa começa a perceber isso, é hábito, a palavra é hábito. Se eu tinha um hábito que me levava a problemas, eu mudo e eu começo a perceber que eu funciono, eu estabeleço um novo hábito. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ter prazer, e não tendo nenhum processo mais grave, ou seja, uma doença celíaca, uma alergia imediata a qualquer alimento, nenhum alimento, na verdade, vai precisar ser tirado da vida de ninguém. Vai ser um processo onde eu vou comer mais vezes o que me faz bem, comer menos vezes o que não me faz bem. E lembrar, resgatar aquela coisa que era natural no tempo da vovó e que ainda é, por exemplo, no Nordeste, tá? A gente tem alimentos como mandioca, né? Mandioca que tem inúmeras variações da mandioca, tapioca, o polvilho doce, o polvilho azedo, né? Então tem inúmeras variações dessa mandioca. A gente tem o inhame, a gente tem a batata doce, o cará, a mandioquinha, a gente tem, com o inhame a gente consegue fazer leite, consegue fazer, como a gente faz para criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, danoninho de inhame, né? Mas essas farinhas feitas desses alimentos, né? A farinha de arroz, araruta, né? Que é um outro carboidrato fantástico que se esqueceu que ele existe, mas está começando a recuperar, né? As pessoas estão começando a se lembrar que eles existem. O trigo sarraceno, usar ali farinha de grão de bico. Então a gente consegue ter substitutos, seja para a farinha de trigo, seja para o leite de vaca, seja para o açúcar, para
Outros aditivos químicos nem se fale, né? Porque a gente tem ervas aromáticas, ervas naturais, tanto para fazer salgado como para fazer o doce. Então, o que eu acho importante, o que a gente vai querer trazer um pouco, né? Para que as pessoas possam conhecer, é como muitas vezes as receitas que a gente pode estar fazendo para substituir, para fazer um bolo, para fazer uma torta, para fazer... que elas são simples, elas são fáceis, elas não são caras, elas são versáteis, né? A gente sabe que ninguém tem muito tempo para ficar horas na cozinha, né? Tem que ser coisas rápidas, fáceis, simples de fazer, simples de se encontrar e que não são caras, obviamente, hoje em dia. E aí a gente vai perceber como tudo isso é extremamente viável. Claro que eu estou falando aqui dos substitutos para aquelas coisas que a gente compra pronta. Então, dos substitutos para fazer um pão, um bolo, uma torta, um cookie, uma panqueca, uma torta salgada, doce, enfim. Por quê? A comida de verdade não tem substituto, né? A comida de verdade é comer comida, é comer aquela comida, como a gente já falou várias vezes, do tempo da vovó. Mas faz parte dessa alimentação a gente variar, fazer tortas, fazer bolos, fazer coisas. Faz parte, é prazer. Então a gente não vai tirar o prazer. Ao contrário, você pode até trocar o prazer, mas não vai tirar o prazer.